Prioridade de abertura, o modo que pode deixar a sua câmera muito mais fácil de fotografar sem ter que apelar para o modo automático. Sua câmera possui um modo de operação chamado prioridade de abertura. Esse modo, ao contrário do modo manual que deixa a câmera complexa, pode facilitar a sua vida, automatizando apenas uma parte do processo da fotografia, mas deixando você no controle do que pode definir conceitos importantes, como a nitidez e o desfoque de fundo, e até mesmo a composição. E nesse vídeo nós vamos aprender tudo sobre o modo prioridade de abertura, inclusive como usar ele em conjunto com outros recursos, como o ISO automático e o flash em TTL. Esse conteúdo aqui é exclusivo para Canon, e se você usa Nikon, o link para o conteúdo exclusivo da sua marca vai ficar na descrição aqui desse vídeo. O conteúdo desse vídeo aqui é 100% prático na tela da câmera. E para não fazer interrupções, eu já vou fazer aqui a chamada para o meu curso gratuito de fotografia básica com certificado. Eu tenho um curso chamado Fotografia Descomplicada, onde eu ensino de uma forma simples e direta velocidade, abertura, ISO, foco e fotometria, que são aí os pilares básicos para você fotografar em modo manual, de maneira aí praticamente profissional, tá? E extrair o máximo da sua câmera, tá? Esse curso, ele é realmente 0800, tá? 100% gratuito, sem letras miúdas. É se inscrever e começar a estudar. E no final você ainda recebe um certificado de participação. Olha que legal! Um curso 100% gratuito, onde você vai aprender de verdade e ainda vai receber aí no final um certificado de participação. E o link para esse curso vai ficar aqui na descrição desse vídeo. Basta acessar, fazer a sua inscrição e começar a estudar, tá? E olha só, pessoal, todo esse conteúdo aqui do meu canal é gratuito e feito com muito cuidado para você. E a única coisa que eu peço em troca é a sua interação aqui comigo. E como você pode fazer essa interação? Se em algum momento você achar que esse vídeo aqui foi relevante para você, para o seu conhecimento, para o seu crescimento na fotografia, considere se inscrever aqui no canal, pois toda semana tem conteúdo novo sobre fotografia e tem também as lives onde eu tiro as dúvidas aí da galera, tá? E você que já é inscrito, dá um confere aí, tá? Se o sino de notificações está ativado para todos. Se não estiver, ative, porque senão você não vai receber as notificações de novos conteúdos. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu estou sempre respondendo a galera, tá? E se não tiver nenhuma dúvida, deixa aí um comentário para mim, tá? Que isso ajuda demais o canal a crescer. E não se esquece aí, tá? De deixar o seu like e compartilhar com seus amigos e grupos de fotografia. E dito isso, vamos para o nosso vídeo. O modo prioridade de abertura, representado pelas letras AV no disco seletor, é um modo de operação da câmera que permite ao fotógrafo controlar a abertura do diafragma, enquanto a câmera ajusta automaticamente a velocidade do obturador para manter aí a exposição correta, oferecendo ao fotógrafo mais controle sobre critérios importantes da fotografia, como a nitidez e o desfoque de fundo, por exemplo, pois ambas dependem aí em grande parte da abertura do diafragma e você está no controle. No modo de prioridade de abertura, o fotógrafo também assume o controle do fotômetro, podendo definir facilmente uma compensação de exposição, o que pode deixar aí uma fotografia mais clara ou mais escura a gosto do fotógrafo, ou ainda fazer pequenas correções de luz. Pois em modo de prioridade de abertura, o fotômetro deixa de ser um instrumento de medição
e passa a ser um instrumento de atuação, onde você consegue controlar a agulha do fotômetro, determinando a câmera para que deixe entrar mais ou menos luz na cena. E essa, por sua vez, vai utilizar aí, a princípio, a velocidade do obturador para fazer estes ajustes. E por que eu disse a princípio? Porque ela pode se beneficiar de outros recursos para fazer esse ajuste, desde que você permita. Tais recursos podem trabalhar aí em conjunto com a prioridade de abertura, aumentando a margem de ajuste da câmera. E esses outros recursos são o ISO automático e o Flash TTL, que podem complementar a forma como a câmera trabalha aí as variações de luz. Contudo, é preciso tomar cuidado com o modo prioridade de abertura, pois nele a câmera não possui um limite mínimo de velocidade estabelecido pelo fotógrafo. Então, deve-se tomar cuidado para utilizar esse modo, pois ao cair a luz, a velocidade pode descer a um valor crítico e a fotografia pode borrar. Porém, eu preciso fazer aqui uma observação que às vezes confunde aí quem está começando. Existe um limite configurável de velocidade mínima no menu. Porém, essa configuração não se aplica exclusivamente ao modo prioridade de abertura, sendo necessário ter cuidado ao configurar essa opção. E nós vamos aprender aí a usar essa opção corretamente, a configurar ela corretamente direto no menu da sua Canon, tá? E dito isso, vamos entender aí diretamente na câmera como funciona a prioridade de abertura e todas as suas configurações. Vamos então abordar aqui na prática, né, como é que funciona aí o modo de prioridade de abertura, tá? A prioridade de abertura, como nós já abordamos aí, né, na parte teórica, ela te dá o controle da abertura, tá? Que é a variável em prioridade, e a câmera faz o controle da velocidade, tá? É um modo semi-automático. Você controla um, a câmera controla o outro, tá? A diferença aqui do modo manual para a prioridade de abertura é que você passa a ter o controle do fotômetro. O fotômetro, que no modo manual ele é um instrumento de leitura, um instrumento de medição, passa a ser um instrumento de atuação. Você consegue atuar no fotômetro, você consegue deslocar a agulha indicando para a câmera uma possível compensação de exposição. E nós vamos abordar isso na hora aí conveniente, tá? A prioridade de abertura atua em cima de duas variáveis, tá? A variação de luz ambiente, tá? E a variação de abertura. Você promoveu a abertura ali para corrigir uma profundidade de campo ou algo ali relacionado à abertura, a câmera automaticamente corrige a velocidade. Ou mudou a luz, você está num ambiente, muda para outro, troca aquela luz, né? Fica uma luz mais intensa ou mais fraca, a câmera também corrige aí essa variação e nós vamos abordar aí essas duas variações, tá? Esses dois detalhes aí, tá bom? Então vamos lá, eu estou aqui com uma determinada luz aqui no ambiente, tá? E eu estou ali com a f5.6 e ISO 1600, tá? E nós temos aí uma velocidade de 1.500, não fui eu que determinei essa velocidade, foi a câmera, tá bom? Se eu variar a minha luz, eu estou com o LED aceso aqui e eu vou tirar aqui a intensidade do LED, tá? Se eu variar a minha luz, olha só, eu estou baixando a minha luz e a câmera está deixando o obturador mais lento para capturar mais luz, tá? Se eu volto aí subir a minha luz, a câmera vai corrigir a abertura, tá? E vai manter o fotômetro cravado no meio, tá?
Aí você pode pensar assim, ah, mas e se eu fizer uma foto assim, ela ficar muito clara ou muito escura, tá? É aí que você pode atuar no fotômetro. O fotômetro passa a ser um instrumento de atuação, tá? E não só de medição, ele passa a ser um atuador. E como é que você atua no fotômetro? Você atua no fotômetro usando o dial, tá? O disco da traseira da câmera, onde antes controlava a abertura, agora vai controlar o fotômetro, tá? Então, por exemplo, a foto ficou muito clara, eu venho aqui no fotômetro e giro o meu fotômetro e coloco aqui em -1. E aí eu escureço um pouquinho a foto, eu compenso aquela claridade. Ah, a foto saiu muito escura, tá? Deu uma diferença aí na cor, alguma coisa. Eu giro o meu fotômetro para +1, pode ser para +2, para +3. E aqui eu compenso a diferença de luz que ficou na fotografia, tá? E aqui nós vimos a atuação aí referente à luz, tá bom? Referente às variações de luz, tá? E a outra forma de atuação é quando eu altero a abertura do diafragma. Então, por exemplo, eu estou com f5.6, eu quero desfocar um pouquinho mais o fundo, eu vou abrir aqui o meu diafragma, tá? Então, olha só, eu vou abrindo aqui e ele vai também alterando. Se eu fechar, ele também vai alterando automaticamente a velocidade. Eu não estou mexendo na velocidade, eu estou mexendo só na abertura do diafragma. E para o ponteiro do fotômetro se manter no meio, a câmera vai alterando ali a abertura, tá? Se eu compensasse a exposição, olha só, eu vou girar aqui o meu disco traseiro e vou deixar em -1 e vou também fazer alterações. Ó, ele continua alterando, só que interpretando com -1 ponto de exposição, tá? Mas ele continua fazendo aí a interpretação e a correção da velocidade, tá bom? Você pode também aplicar ao modo AV, a prioridade de abertura, o ISO automático. Você pode somar o ISO automático e o modo AV. Dessa forma, você amplia a faixa de atuação da câmera, tá? Para corrigir aí a exposição. Vamos imaginar aí, tá? Que a câmera tem aí 6 pontos de luz para corrigir a exposição no modo AV. Se você aplica o ISO automático junto com o modo AV, esses 6 pontos podem dobrar para 12, pode ir para 14, pode ir para 10, você pode definir aí. Mas ele aumenta, tá, consideravelmente o alcance dos parâmetros, né, que estão ali por conta da câmera, tá? Vai aumentar a faixa de correção da exposição ali pela câmera, tá bom? E nós vamos ver agora como é que se aplica aí o ISO automático. Para aplicar o ISO automático, nós precisamos antes fazer uma configuração aqui via menu, tá? Então nós vamos acessar o menu, vamos até a terceira opção aqui, tá? Do menu de configuração e vamos até velocidade ISO, tá? Definição de velocidade ISO, tá? Lembrando que eu estou com uma 6D, mas no geral os menus aí da Canon, né, eles são muito parecidos. Então, se não estiver no mesmo local, vai estar em um local próximo ou você pode consultar o manual da sua câmera, tá? Então eu vou entrar aqui em definir velocidade ISO, tá? E aqui onde está com ISO 1600, eu vou definir para ISO automático, tá? Vou descer até o fim e vou definir para ISO automático. Você pode fazer isso também no atalho de ISO aí da sua câmera, onde você, no modo manual, define aí o valor de ISO, tá? Se você desce até o 100 e dá mais um ponto a menos, ele vai para o alto, tá bom? Eu vou definir alto. Essas outras duas opções aqui eu não vou falar porque eu já falei no vídeo de ISO, que a gente fala só de ISO, né, de velocidade ISO automática. Se você não viu esse conteúdo, eu aconselho a ver, tá? Assistir aí para você entender, mas aqui não é o objetivo desse vídeo aqui falar sobre isso, porque eu já expliquei.
tá? Nós vamos aqui para a última opção, que é a velocidade mínima do obturador, tá? Esse aqui foi um assunto que no vídeo de ISO alto eu não falei porque eu disse que a gente ia comentar aqui. Essa aqui é uma opção que nós vamos configurar, tá? Essa opção ela vai atuar aqui na prioridade de abertura, tá? O que você vai definir aqui? Aqui você vai definir a velocidade mínima do obturador até que o ISO comece a ser atuado. Então a câmera ela vai primeiro alterar a velocidade do obturador para corrigir, tá, a exposição, mantendo um ISO mínimo. A partir da velocidade que você determinar aqui, né, ela vai começar a corrigir o ISO. Então, você está num lugar, num ambiente escuro, o ISO vai descendo, a velocidade vai descendo, descendo. Quando atingir 1,60, ela bloqueia e começa a trabalhar o ISO, tá bom? E aí, depois que ela ultrapassa o ISO, ele também desbloqueia aqui essa velocidade. Mas nós vamos ver isso aí na prática, tá bom? Então, olha só, como é que funciona na prática o modo AV, prioridade de abertura, com o ISO automático. Tem uma determinada exposição, tá? Eu estou com f2.0 de abertura do meu diafragma e a câmera está mantendo 1.200 e o ISO mínimo que é 100, tá? Eu vou fazer uma configuração de ISO aqui para diminuir a faixa de ISO para ficar mais fácil de entender, tá? Se eu deixar a faixa muito alta, vai ficar difícil para explicar. Então eu venho aqui no menu, tá? Venho aqui em definição de velocidade ISO e a minha variação de ISO alto eu vou colocar aqui para, vou colocar 400 aqui, tá? Se você não sabe como fazer isso aqui, tem outro conteúdo onde eu ensino, tá? Você precisa assistir esse conteúdo que eu falo sobre a variação de ISO alto, tá bom? Vou dar o OK, tá? E agora a nossa faixa de ISO alto é de 100 a 400. 400 é o limite, tá? Então eu vou voltar aqui e olha só, eu tenho agora o ISO alto, tá? Eu tenho 1.200, os dois definidos pela câmera, e eu defini ali f2.0. Eu vou mexer na minha abertura, tanto faz eu mexer na abertura, como na luz ambiente, ou como no fotômetro, o resultado é o mesmo, mas eu vou mexer aqui na abertura, tá? Então eu vou alterar a abertura e notem que a velocidade ela vai sendo alterada, tá? A câmera está corrigindo a velocidade, mas ela não está corrigindo o ISO. O ISO está no automático, mas ela não está corrigindo. Ela vai passar a corrigir o ISO quando eu atingir a velocidade mínima que eu defini lá nas configurações, que é 1,60. Até então ela vai manter o ISO mínimo, que é o ISO 100. Tá bom? Então, olha só, vou descer até 1,80, já vai dar aí 1,60, acho que já vai começar a corrigir, tá, pessoal? Então, olha só, eu estou aí em 1,80, eu vou dar mais um toque. Olha só, já começou a corrigir o ISO, tá? Gente, eu defini 1,60, mas ela dá uma osciladinha aí entre 1,60 e 1,80, tá? Para fazer pequenos ajustes aí pelo algoritmo da câmera. Então, se você define um 100, ela sobe um 125 ali e dá essa osciladinha, tá bom? No caso aqui, a 6D, tá? Mas notem que chegou a 1,60 e o ISO começou ali a variar. Se eu continuar, tá? Olha só, o ISO começa a subir. Estou fechando meu diafragma e começo a ter a variação de ISO, tá? E o que acontece quando o meu ISO chegar no limite, que é o ISO 400? Aí, aquele 1,60 que está bloqueado, tá? Porque você definiu lá nas configurações, ele é desbloqueado automaticamente e começa a descer. Olha só, aí ele vai descendo. E é nessa hora que você precisa tomar cuidado para não baixar muito a velocidade, porque senão a sua foto pode tremer, tá? Vamos imaginar aí que baixe para 1.6. 1.6 é para fotografia no tripé e fotografia estática. Se você fotografar pessoas com 1.6, vai ficar borrado, tá? Aqui eu quero fazer um
uma observação muito importante. Muitas pessoas acham que aquele bloqueio de velocidade vai bloquear na velocidade mínima que você determinou em qualquer situação. E isso não é verdade, tá? Não existe um bloqueio real de velocidade onde, né, em modo de prioridade de abertura, você bloqueia uma velocidade mínima para não correr o risco da foto borrar, da foto tremer. Não existe isso, tá? Você faltou luz ou você fechou o diafragma, tá? Ou chegou no limite do ISO, mesmo estando com o bloqueio lá de 1,60 acionado, ele vai continuar baixando. Ele só bloqueia até controlar o ISO. Chegou no limite do ISO, ele desbloqueia e continua baixando, 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 até a foto sair borrada. Então não existe um bloqueio definitivo para uma velocidade mínima estabelecida, tá bom? E muita gente se confunde com isso aí. Então tem que tomar muito cuidado em usar prioridade de abertura, o modo AV, tá? Ou só ela ou com o ISO automático, tá? Porque você corre o risco de baixar muito a velocidade e tremer aí ou borrar a sua fotografia. E o que acontece se eu colocar o flash no modo AV? Não acontece nada, ele continua atuando aí da mesma forma, tá? Vou ligar aqui o flash, vai aparecer lá o ícone e o funcionamento continua exatamente o mesmo, tá? Tanto faz aqui eu alterar as configurações, tá? Olha só, ele vai continuar corrigindo, tá? Eu mexo na abertura, continua corrigindo a velocidade, vai descer para uma velocidade, se você não tomar cuidado, né? Vai descer para uma velocidade crítica, tá? Mas continua exatamente o mesmo funcionamento, tá? E se eu ligar o ISO automático, vamos ver o que acontece? Vou aqui selecionar ISO automático. E aí o ISO também vai se comportar da mesma forma com o flash em qualquer outra situação da Canon. O ISO trava em 400 quando você liga o flash com o ISO automático e ele não altera. Se você se você perdeu aí o conteúdo onde eu falo sobre isso, tá? É bom você assistir, o conteúdo aí sobre o ISO alto. ISO alto com flash trava em 400 em qualquer situação e não destrava, tá bom? Existem modelos onde isso foi alterado, mas no geral aí até modelos aí da 5D Mark III, alguns outros, ele continua, ele tem ainda essa funcionalidade. Ligou o flash, o ISO automático trava em 400, tá? Uma observação minha, tá? O modo de prioridade de abertura, ele mantém sempre a fotometria ideal, a exposição ideal. Então, qual é o sentido de você colocar o flash se você está mantendo a exposição ideal? Não tem sentido, porque o fotômetro no meio, a exposição ideal, não se usa flash, tá? Você até pode usar ali um flash para preencher e tudo mais, mas não tem sentido trabalhar aí, né, via de regra, em modo AV com o flash, tá? O flash, ele é uma ferramenta para quando falta luz, né? E se falta luz, o modo AV vai corrigir, ele vai sempre manter a exposição. Ele pode extrapolar velocidade, ele pode extrapolar ISO, mas ele vai sempre tentar manter ali a fotometria, a exposição ideal, independente de ruído ou de foto borrada por movimento, tá? Então fica sem nexo encaixar um flash em uma cena que está na exposição ideal, tá bom? Se você não consegue a exposição ideal no modo AV, então você tem que sair do modo AV, ir para o modo manual e aí sim aplicar o flash. Dá para colocar? Até dá, mas fica algo sem nexo. O flash vai disparar, vai trabalhar normalmente, mas fica algo aí sem nexo. Não tem muita lógica usar flash com modo AV, tá? Com ISO alto, até, né, dá para ir trabalhar com o flash, né? Porque tem algumas diferenças, né, do modo AV e até mesmo do modo TV, mas isso eu explico lá no conteúdo de ISO, tá?
Se você não viu, corre lá para assistir, tá bom? Mas no geral não tem muita lógica usar flash com os modos de prioridade. E o que acontece quando você extrapola os limites da câmera, os limites aí do parâmetro que está por conta da câmera, né? No caso, o modo AV aí, a velocidade, né? Ou então quando você extrapola a luz muito intensa ou falta muita luz e a câmera não consegue mais controlar ali a exposição, tá? Vamos ver. Olha só, eu estou aqui com f5.6, ISO 1600 e a câmera está me dando 1.300, 1.400 aí de velocidade, tá? Eu vou alterar aqui o ISO, tá? Vamos colocar aqui o ISO máximo, 25.600, tá? E eu vou, olha só, já foi para 1.4000, já está piscando, tá? Já extrapolou aqui, eu nem precisei mexer na abertura. Tá? Aqui a câmera está dizendo, olha só, se você fotografar assim, a foto vai estourar, tá? Estou no meu limite. Então ele começa aí a piscar, tá? O parâmetro que está aí no limite, tá? O mesmo acontece ao contrário, tá? Eu vou aqui descer o ISO, vamos botar aqui ISO 100. E vamos fechar aqui o diafragma, tá? Deixa eu vou apagar a luz aqui, tá? Vamos apagar o LED. Olha só, já extrapolou aí, ó. Foi para 30, deixa eu fechar um pouco o diafragma para escurecer um pouco mais. Olha só, já começou aí piscar aí o 30. Ele está dizendo, ó, não faz a foto assim porque eu desci na minha mínima velocidade e ainda falta luz. Então, mexa aí no seu diafragma, mexa aí no ISO, porque aqui eu não vou conseguir fazer a foto. Então, essa piscada aí, tanto para mais ou para menos, tá? Essa oscilação é uma informação. A câmera está dizendo para nós que chegou no limite, que, aliás, que extrapolou aí o seu limite. Ok?